Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Graças a Deus, fizemos a primeira parte aí, tá? Qual foi o tema que a gente falou aí, pessoal? Nessa primeira parte. O nosso tema foi o que é a esperança espiritual. Então, o que é isso, pessoal? O que é que está acontecendo? O que é que a gente viu aí na primeira parte, que é essa esperança espiritual? Então, na primeira parte, né, a gente viu que a esperança espiritual é uma expectativa confiante e fundamentada na fé em promessa divina. Você tem que estar fundamentado aí, tá, pessoal? Que transcende a circunstância do tempo, né? Não está alinhada ao tempo aqui que a gente vê, impulsionando a pessoa a perseverar e agir com um propósito de vida, mesmo diante de desafio, né? Segundo a espiritualidade, né? Você trabalha mesmo que tem esse Deus, mas segundo a espiritualidade, você não vai perder as esperanças. Ao que mais? Ela não é apenas um desejo vago. Então, não é aquele desejo vago, tá? Mas uma convicção profunda. Por que profunda? Porque está na alma. Na realização do que é bom e justo, baseada em princípios espirituais e na crença em um plano maior, conforme a nossa espiritualidade. Então, conforme a nossa espiritualidade, a gente entramos nesse plano maior, que a gente tem uma convicção profunda, né, que vai ser baseada nos princípios espirituais, morais e éticos, tá? Então, a esperança espiritual está fundamentada nisso aí, tá, pessoal? E é na promessa divina. Por isso que nosso espírito, tá? Aquele que é desperto, que é de Deus, tá, pessoal? Ele se alegra na promessa de Deus, tá? Traz esperança para ele estar aqui. Então, a gente está aqui para, como é que se diz? Fazer aquele nosso propósito de vida. Trabalhar a nossa espiritualidade para a gente fazer aquele nosso propósito de vida. Entende, pessoal? É isso, você aí vai entrar na esperança realmente que Deus estava querendo, tá? Aí a pergunta é, segunda parte, né, pessoal? Ele fala, apesar de seu papel vital, né, a esperança enfrenta desafios significativos na sociedade contemporânea. Então, é um desafio a gente desenvolver essa esperança, né, pessoal? Por quê? Existe aqui um porquê, porque que a gente é um desafio para a gente tem que fazer um esforço tão grande. Por quê? Ele fala a disseminação de notícia negativa. Então, ó, a maioria agora aí, ó, a televisão estava ligada lá, a minha mãe lá ouvindo a notícia que o povo lá matando lá um lá. Então, notícias negativas. Crise econômica e sociais. Então, preparado pela Matrix, né? Para que a população sofra. E polarização de política pode minar a esperança das pessoas. Então, polarização da política, né? Mal, aquela política que vai sendo, então, um fica brigando com o outro aí, tá? Isso vai minando a sua esperança. Você não vê porque o governo age dessa forma? Tem pessoas que colocam a confiança nisso, tá? Ai, meu Deus, não tem jeito esse país, tá? Teve muita gente que desmoronaram, tá, pessoal? Desmoronaram porque, por causa dessas coisas que aconteceu na política, na economia social, tá?
e é uma pessoa que está se baseando nessas coisas. Por isso que a gente precisa da esperança espiritual, dessa fé, de ver além do que isso aqui que a gente está vendo. Ele fala, é crucial, portanto, que a comunidade, né, espiritual e os indivíduos se esforcem para cultivar essa esperança. Então, qual é a minha pergunta lá? E por que devemos desenvolver, né, cultivar, né, essa perspectiva de confiança em Deus? Por quê? Porque ele diz que a gente tem que se esforçar para cultivar essa, promover mensagem de otimismo e encorajamento. Então, se você é uma pessoa que está nessa esperança, sendo guiada por esse, você vai incentivar o outro. É o que eu faço aqui, pessoal. Você vê que minha vida aqui não é fácil. Mas olha quantos eu encorajei aí a seguir a espiritualidade, a fé aí. Quantos aí? Até pessoas, tá? Tem pessoas aqui que é dinheiro aqui, famosa no meu canal. Tava tão bem desesperançoso da vida. E o meu canalzinho aqui, tá? Humilde, né? Abençoou para ela continuar a jornada dela. Entende, pessoal? Porque eu estou cultivando a minha espiritualidade. Eu estou trabalhando o relacionamento com a minha espiritualidade, sabe? Buscando me alinhar de acordo com a frequência que a espiritualidade quer, que Deus quer. Eu estou fazendo esforço. É um esforço, pessoal. Né? Eu não tenho riqueza, não tenho nada, mas isso aqui eu posso fazer, isso eu tenho. É o trabalho da minha espiritualidade. Tá? E tenho ajudado até muitas pessoas, tá? Aí ele fala, a prática de ver a esperança se torna ainda mais relevante em tempo de incerteza, servindo como um farol em meio à escuridão. Então, é como você acender uma luz, um farol na escuridão, tá? Então, uma pessoa que tem esperança, tá, pessoal? Ela está conectada à espírito, ela tem esperança, ela acende a luz. Ela no meio da escuridão. Então, das pessoas que estão na escuridão, estão dormindo, estão na treva, estão em pecado, as pessoas estão perdidas, sem direção. Então, a gente acende a luz. Ó, pessoal, aqui ó, o caminho é esse. Ó. Então, eu mostrar para você, o caminho é esse. Então, você vai ter que decidir. Ah, mas é estreito, irmão Samuel. Esse caminho, o caminho de cá é mais largo. Mas é esse caminho aqui que vai levar a gente a Deus. Então, é isso que eu estou fazendo, acendendo a luz, olha lá o caminho. O caminho é esse. Aí você vai tomar a sua decisão. Tá? Se vai querer entrar pelo caminho estreito mesmo ou pelo caminho largo. Mas eu tenho que vir acender a luz. É esperança na sua consciência. Tá? É o que eu estou tentando fazer, tá, pessoal? Aí. Veja a esperança é um convite para que busque a força vital em sua vida, independente da circunstância, então, independente do que esteja acontecendo. A esperança é uma luz, então, que guia o indivíduo em sua jornada espiritual, pessoal, oferecendo conforto, inspiração ao longo do caminho. Então, a esperança é essa luz, tá? A luz significa conhecimento. Então, é esse conhecimento que eu estou passando aqui para ver se a luz da esperança brota em você. Tá, pessoal? Então, estamos trabalhando, né? Aí, o que mais? Ele fala, a espiritualidade sempre tão cuidadosa de todos nós, né? A espiritualidade está sempre cuidando da gente. Tem perdido muito para renovar a esperança em nosso coração. Então, todos nós temos pedido muito para renovar essa esperança. Por que renovar, pessoal? Porque às vezes a gente
cai naquele desânimo, cai naquele... Então, renova. Então, você está sempre... A espiritualidade é para deixar a fogueira de São João não, tá? A fogueira acesa, então, fogo aceso do Espírito Santo. Então, você recebe o Espírito de Deus, a promessa, você entra nessa promessa no começo, né? O cara tá fervoroso, mas vai passando o tempo, vai esfriando. Se você não mantém, através das práticas espirituais do trabalho, você não mantém essa chama, você vai enfraquecendo. O pior é que se você começar a desviar, fazer coisa, aí você sai totalmente da espiritualidade e perde a esperança. Então não podemos perder isso, pessoal. Essa é a garantia, é o Espírito em nós. Espírito de Deus, a gente não pode perder. Então, por isso que todo dia aqui eu estou alimentando, né? Ontem a menina aqui, né? A minha neta aqui, a menina falou, você grava todo dia, meu avô, você grava todo dia. Eu digo, é todo dia, a gente precisa, tá? Você viu ontem no vídeo? Ela falou isso, então, é todo dia para a gente manter essa chama acesa, tá? Em nossos corações. Ele vai falar, não é uma esperança passiva. Então, não é aquela que esperança, estou esperando parado. Não. Você tem que trabalhar. Apenas acreditar que dias melhores vêm e que a paz e o amor irá reinar. Mas esperar servindo, orando, amando, instruindo. Então, é assim que a gente tem que esperar. Trabalhando, servindo ao próximo, orando, amando, instruindo esse próximo no caminho, tá? Não é esperar, vou ficar parado aqui esperando. Não é assim, pessoal, tá? Eu não vou me mexer para nada, eu vou ficar aqui parado só esperando. Não é assim, pessoal. A gente tem que caminhar aqui, tá? Encontrar dificuldade, mas com alegria, com gozo. Então, essa força vai fazer com que a gente supere. Aí ele fala, esperar servindo é esperar com a mão ocupada no trabalho, ajudando o nosso próximo no amor e na caridade, porque as boas ações fortalecem nosso espírito e transformam a realidade. Então, é através das nossas ações, pessoal, tá? A gente tem a fé ali, então, do nosso trabalho, ajudando o próximo, vai fortalecer o nosso espírito. Então, por isso que eu comecei o trabalho aqui. Você vê que, além de eu ajudar as pessoas aqui, esse trabalho está fazendo eu crescer também. Eu estou sendo transformado também. Vocês estão sendo transformados. É assim que funciona. A gente esperar no trabalho. É assim, pessoal. Tá? Não é cruzar o braço. Eu vou esperar agora a morte chegar, né? Fazer igual a música de Raul Seixas, né? Estou no apartamento, eu que estou com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Então, vai ficar aí cruzado esperando a morte chegar. Não é assim, pessoal. Tá? Meu Deus. Eu não sei aonde é que eu vou tirar, pegando essas coisas, tá? Mas aí ele fala, continuemos esperando, servindo, orando, amando, instruindo. Então é assim que a gente tem que continuar, tá? Com perseverança, então perseverar, apesar de tudo. Nunca parar, pois Cristo segue à nossa frente. Então, quem vai na frente, né? Tem até uma música dos cristãos aí, eu lembro logo das músicas, ó, pessoal. Tem uma música dos cristãos aí que é, como é? Cristo segue à nossa frente, né? Então e Cristo é que vai à nossa frente, marchando à nossa frente, né? É uma música evangélica aí, tá, pessoal? Rapaz, você vê que os evangélicos, eles tá aí, a espiritualidade está colocando coisa, mas eles não entendem isso espiritualmente. O problema é isso, que falta
o despertar da consciência, tá? São poucos que despertaram, tá? São poucos, pessoal. Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa esperança espiritual? Será que a Bíblia fala? Deus nos deu a esperança? Será? Vamos ler, né? Sem a gente ler, por isso que aqui eu leio, tá? Não faço igual alguns aí que eu vi no podcast aí, né? No canal deles aí, comentam só da Bíblia, mas não mostra, né? Não lê. Então, mas aqui eu leio, né? Cadê Jeremias 29, versículo 11? Vamos ler aqui. Porque só eu que conheço o plano que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não de causar dano, plano de dar a você esperança em um futuro. Então, é Deus que tem esse plano que vai dar a gente esperança e futuro, pessoal. Mas aonde é que Deus colocou esse plano, essa esperança? Está no nosso coração. Então, por isso que você tem que se conectar, está lá na profundeza da sua alma, como ele fala. Você tem que se conectar, porque quando você fica desconectado da sua alma divina, você não tem esperança. Por isso que a maioria das pessoas fica desesperançosa aí da vida. Aí o que? Ela vai buscar em algum grupo desse, querendo encontrar, mas ela não encontra, porque está dentro dela. Quanto mais você fica ansioso para ir procurar fora, começar a procurar Cristo, Deus aí fora, você não vai encontrar, pessoal. Não está aí. Não está nesses templos, não, pessoal. Cristo não está aí nesse templo. Eu tenho que falar claro assim, porque as pessoas não compreendem, tá, pessoal? E Cristo falou, o reino de Deus não vem de forma exterior. Ele está dentro de vós, ele vem de forma invisível, não de forma visível. Cristo falou isso. Mas por que as pessoas não entendem isso, pessoal? Ontem eu estava até vendo um vídeo aí que a pastora disse assim, não venha usar o banheiro aqui, né? Ela falou, vai cagar, mijar no banheiro aqui, você não dá dízimo aqui, não contribui. Se você não dá, não venha para cá, não. Aí, ó, tá vendo? As pessoas estão pressionando lá as pessoas a darem, tá, pessoal? Então, não é por força nem por violência. Deus ama aquele que dá com alegria, pessoal. Né? Então, eles estão querendo que você dê a força. Eu estava vendo o vídeo ontem, eu dei muita risada, tá, pessoal? Eu não aguento não, tá, pessoal? Nossa, então, ele estava cobrando. Então, se você usa o banheiro aqui, as coisas aqui, amigo, você vai ter que dar aqui. Senão você cai fora. Não venha para aqui, não. Vá fazer na sua casa. Entende, pessoal? É isso que acontece com essas pessoas, tá? Aí o que mais? Salmo 42, versículo 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e meu Deus. Então, olha o que o salmista viu, que a alma dele estava perturbada, triste. E estava mandando pôr a esperança, né, em Deus. Você vai parar essa perturbação. Então, pessoas que estão com a alma perturbada, agitado, tá agoniada aí, tá, pessoal? É porque ainda ela não pôs a esperança em Deus dela. A fé dela ainda não está em Deus. Tá nas coisas que ela vê, tá em alguma coisa, então vai ficar perturbado, tá? E a alma perturbada. Nossa, eu lembro aqui, pessoal, chegaram pessoas assim, tá? Aqui no meu canal.
E graças a Deus, tá? Elas melhoraram, tá, pessoal? Estavam perturbadas a mente, né? Coisas religiosas na cabeça, tá? Mas agora eu estou fazendo com que elas ponham a esperança dela no Deus, pois ainda louvarei, né? E Ele é o meu Deus, o meu Salvador, é o meu Deus, tá? Aí o que mais, pessoal? Salmo 146, versículo 5. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor nosso Deus. Então, aquela pessoa é feliz, tá? Cujo auxílio ele coloca a sua esperança, o auxílio dele é no Deus de Jacó, né? Deus de Isaac, Abraão e Jacó, né? É esse Deus que a gente tem que colocar a nossa esperança. Cuja esperança está no Senhor, está nele, no seu Deus. Não existe esperança verdadeira se não tiver Deus aí, tá, pessoal? Se colocar esperança em coisa, em matéria, não é esperança verdadeira. Ah, o que mais? Romanos 15, versículo 13. Quem o Deus da esperança encha de toda alegria e paz, pois sua confiança nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, o Deus que é da esperança, né, tem que encher você de alegria e paz, pois a sua confiança nele, né, nesse Deus, para que você transborde de esperança. Então, sua frequência transborde a esperança para as outras pessoas, que é pelo poder do Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo, está sendo guiado, você vai transbordar essa esperança para as outras pessoas. Você vai começar a trazer esperança. Aquele que está sem esperança, desesperançoso aí na vida, não sabe o que fazer, ele vai começar a ter esperança pelo poder que sai do Espírito Santo da sua vida. Entende, pessoal? É claro, tá? É claríssimo. Aí, o que mais? Efésios 1:18. Ora, também para que os olhos do coração de vocês seja iluminado, né? Coração de então, os olhos do coração. Você já viu o coração teu olho? Então, ele está falando aqui da alma, pessoal. A alma de vocês, né? Os olhos da alma seja iluminado, então seja aberto, a fim de que você conheça a esperança, então, para que você veja a esperança que você está, para o qual ele chamou. Então, quando você foi chamado desperto, você foi chamado para essa esperança, a riqueza da glória, herança dele no santo. Então, você foi chamado para isso. Então, entre na frequência, né? Abra os olhos. Então, o apóstolo Paulo estava orando pelos irmãos para abrir os olhos da alma, que é os olhos do coração, né? Para que seja iluminado. Então, que olho é esse da alma? É conhecido por meio espiritualista aí, na maioria, que é o terceiro olho. Para que você veja. É o olho espiritual. Porque se você não abre o olho espiritual, você está cego. Você não está vendo nada. Está dormindo. Tem que abrir os olhos, tá? Porque você vê quando a gente dorme, fecha o olho, né? Então, espiritualmente é a mesma coisa. O sono espiritual é isso. Então, precisa abrir os olhos para que seja iluminado. Então, esse olho comece a chegar na iluminação, que é o conhecimento, né? E aí você vai conhecer qual é a esperança que Deus tem preparado. Tá? O que mais? Romanos 5, versículo 1 e 2. Vamos ler aqui, tá, pessoal? Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, por meio que obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, nos gloriamos nisso, na esperança da promessa que ele prometeu, a vida eterna. Então, a gente foi justificado quando a gente foi chamado pela fé, né? Pelo nosso Senhor Jesus. Por meio dele obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual agora a gente está firme. Então, permaneça firme. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, é isso que Paulo está falando. A gente foi justificado pela fé, então a gente precisa de fé, pessoal. E é o que o inimigo aí, tá? Eu tô vendo até gente nas redes sociais, é que o inimigo quer vir e matar essa sua fé. Mata logo. Então, essas pessoas estão fazendo o trabalho da Matrix religiosa e nem sabe, tá? Tá dormindo também. Tá sendo usado, tá? Entende, pessoal? O que mais? 1 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, trouxe uma esperança viva para a gente quando ele teve a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a gente pode também ser ressuscitado com o corpo glorioso de Cristo, se a gente se mantém nessa frequência de Cristo, tá? Entende, pessoal? E renovou a nossa esperança. Uma esperança viva, não aquela esperança morta. O que mais? Tito 3, versículo 7. Ele o fez a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seu herdeiro, tendo a esperança da vida eterna. Então, foi essa esperança que ele colocou no nosso coração. Então, é colocado no seu coração através do Espírito que você recebe. O Espírito é o penhor de que você vai ser um herdeiro dessa esperança de vida eterna. Por isso que a gente não pode instigar o Espírito, não pode, sabe, nada o Espírito tem que fazer, a gente tem que conservar e a gente tem que manter esse Espírito aceso. Tá? É isso que a gente tem que fazer. Por isso que se a gente vai pecando, né? E não a gente trabalha, se arrepende, então a gente vai perder a esperança. Não pode, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que estar vigiando nisso. O que mais? 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 e 14. Aqui a gente lê, tá, pessoal? Aqui é o momento de ler. Os evangélicos gostam dessa parte, tá? Essa parte do meu vídeo aqui, os evangélicos gostam muito. Porque eu leio a Bíblia, começo a colocar a interpretação do que a Bíblia realmente quer nos falar. E eles se alegram muito, tá? Por isso que eu tenho muitos evangélicos aqui, tá? Assiste meu vídeo. Aí o que é que ele fala mais? 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 e 14. Irmão, não quero que você seja ignorante quanto aos que dormem, para que não se entristeça. Né? Ignorante a gente não pode ser, espiritualmente, né? Como os outros que não têm esperança, então. Como aquelas pessoas que não têm esperança. Acha que quando morrer aqui, acabou. Ai, meu Deus, acabou tudo, né? Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram, então aqueles que nele morreram.
Não perca essa esperança, pessoal. Ai, vai acabar tudo, eu vou morrer. Ai, meu Samuel, oh meu Deus, vai acabar. Isso é ignorância, tá? Por isso que a gente está aqui estudando. Aqui no meu canal só vai ter desperto, tá? Aqui não pode ter ignorante, tá, pessoal? Tudo que aqui é desperto. Tudo que você faz tem que fazer com consciência. Os que estão lá dormindo é que estão nessa ignorância, tá? E às vezes não tem esperança, tá? Ah, o que mais, pessoal? Romanos 8, 24 e 25. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Então, a esperança, se você coloca em coisas que você vê, não é esperança falsa. Você coloca aquilo ali, a esperança tem que ser a que não vê. Então, é igual a fé. A fé você não vê, mas você tem que crer. Entende? Quem espera por aquilo que está vendo, né? Que espera por aquilo. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Então, a gente está aguardando aquilo que a gente não está vendo. Essa é a verdadeira esperança espiritual. Tá? É isso, pessoal. Por isso que quando a dificuldade vem aqui, uma pessoa que tem essa fé, ela não se abala. Não, tá tudo certo. Vamos, Deus está preparando algo melhor. Ela continua no processo dela. Por mais a dificuldade, ela continua no processo, na espiritualidade, sem abalar a fé dela, com alegria, tá? Aí o cidadão viu eu sorrindo, cara, esse daí parece que tem dinheiro, tá rico, né? Porque as pessoas pensam que é só dinheiro que vai trazer felicidade, tá, pessoal? Aí vê assim eu sorrindo, mas vê que eu não tenho dinheiro. Não tenho... Esse cara se alegra em quê? Eu me alegro nisso, nessa esperança que Deus prometeu a gente. Aquilo que a gente não está vendo. Porque se eu for colocar minha esperança em coisa aqui, pessoal, não é esperança. Quando você não tem, pronto. Aí, oh meu Deus, acabou a esperança. Entende? Aí o que mais, pessoal? Romanos 12, versículo 12. Alegre-se na esperança. Então, se alegre. Seja paciente na tribulação. Então, momento turbulento, né? Persevere na oração. Então, persevere orando, meditando, lendo a escritura, né? Fazendo o trabalho espiritual. Para você não perder essa esperança, pessoal. Tá? Se você só coloca nas coisas que você está vendo, não é esperança verdadeira. Na hora que você não ter, perder tudo, aí não tem mais força para continuar. Eu posso perder tudo aqui, pessoal, mas vou sempre continuar fazendo o meu trabalho espiritual e esperando na promessa de Deus. É isso que a gente vai fazer, mas o esperar não é cruzar o braço, eu vou ficar. Você viu que ele disse que é você orando, meditando, amando o próximo, instruindo o próximo, é trabalhando para o próximo. É assim que eu vou continuar aqui. Faça chuva, faça sol, tá? O aparelho dê problema ou não dê, coisas aqui, dificuldade, dinheiro para eu arranjar, tá? Mas eu tô aqui, tá? Temos que continuar, pessoal. O que mais, pessoal? Romanos 5, versículo 5. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou seu amor em nosso coração, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, a esperança não decepciona. Então, essa esperança espiritual, a conexão com Deus, esperando na promessa de vida, não vai decepcionar, porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Como foi? Por meio do Espírito Santo. Então, por isso, se você tem o Espírito, você está na promessa. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E não está na promessa. Você precisa se conectar, tá?
né? Por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, ele nos concedeu. Então, Paulo está falando para os irmãos aqui que a nossa esperança não vai decepcionar. Se vocês, o Espírito que está no seu coração, né? Você está sendo guiado, a esperança está mais viva do que ele. Né? Por isso que a esperança viva. Foi o que ele falou lá, né? O que mais? Hebreus 11. Deixa eu tomar um suco aqui, tá, pessoal? Porque suco de maracujá, né? Muito gostoso, tá? Nossa, maracujá vai dar aquela relaxada nos músculos, tá? O maracujá é muito bom, tá, pessoal? Que fruta maravilhosa que Deus fez pra gente, tá? É um privilégio estar provando dessas coisas, né? Aí ele fala, Hebreus 11, 1. Então, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, você tem que ter fé para esperar naquilo que Deus prometeu. Você não está vendo, mas você tem que crer. E o inimigo, ele quer tirar a sua... Se ele tirar a sua fé, sua esperança vai embora, pessoal. Porque o que sustenta, o que dá força a gente é essa fé, essa esperança em Deus. Está na promessa dele. É isso que nos dá força, que é a gente estar aqui nessa realidade, porque a gente está aqui nessa realidade por causa do nosso propósito. Deus permitiu que a gente tivesse aqui para fazer aquele propósito dele. Mas o que é que acontece? A gente esquece, se faz coisas aí erradas, então fica preso, né? Às vezes até repetindo de ano aqui, até você lembrar qual é o seu propósito. Você deu para entender, pessoal? É isso que está acontecendo, tá? Por isso que muitas pessoas lembram de vida passada por causa de quê? Porque ele já passou aqui. Você veio para aqui para colocar o propósito, esqueceu, tá? As influências daqui, dessa realidade, levou a você tomar algumas decisões que não foi a correta e você ficou preso. Não passou de fase no jogo. Então, você perdeu o jogo. Entende, pessoal? Aí o que mais? Colossenses 1, versículo 4 e 5. Quem é que perdeu esse jogo? A sua consciência, pessoal. Sua consciência não passou de fase. Então perde o corpo, aí. Fica no umbral até voltar de novo a ter um corpo. Então, quando você volta de novo a ter um corpo, é uma chance que Deus está dando a você. De você melhorar, fazer melhor, atingir a frequência dimensional para você passar de fase. Tá? Para não ser reprovado de novo, tá, pessoal? Aí ele fala, Colossenses 1, 4 e 5. Pois temos ouvido falar da fé que você tem em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que estava reservada a vocês no céu, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Então, é através, por meio da palavra do Evangelho, tá, pessoal, que a gente entrou nessa esperança, tá? Que estava reservada no céu, essa esperança, e a respeito do qual ouviu por meio da palavra. Então, através do meio da palavra verdadeira, do evangelho, não esse outro evangelho aí que está sendo pregado, tá? Que isso aí é outro evangelho, um evangelho falso, tá? Onde explora as pessoas, onde, sabe, as pessoas não estão trabalhando na espiritualidade, as pessoas estão sem esperança, tá? Não é esse o evangelho de Cristo. O evangelho de Deus é para trazer esperança, para a pessoa entrar no seu propósito de vida, para lhe dar ânimo para a próxima vida, tá? Então,
através do meio, por meio da palavra da verdade e do verdadeiro evangelho, não o evangelho falsificado, tá? O que mais, pessoal? 2 Coríntios 3, versículo 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Então, portanto, se você está na esperança, pessoal, mostre muita confiança nessa esperança, nesse Deus. É isso que eu acredito, pessoal. Porque se eu for depender que se eu tiver uma boa vida, só vou falar se eu tiver coisa, se eu não tiver, eu vou ficar triste. As pessoas aqui não me ajudam. Aí eu não vou falar mais de espiritualidade, não. Se eu for depender disso, pessoal, nossa, aí não vou falar nunca de espiritualidade. Se eu for depender, aí quando eu tiver um dinheiro para fazer um estúdio, para gravar, eu estou aqui gravando, ó, só com o celular, tá? Celular deu problema, mesmo assim eu estou gravando para vocês, tá? Se eu for depender da circunstância aqui, pessoal, o que é que vai ser de mim? Primeiro, você tem que ter a esperança, né, dentro de você, que foi derramada pela verdade, o Evangelho, o Espírito, no seu coração. Aí você pode fazer, aí você pode dar o fruto. Por isso que Cristo falou, sem mim, nada podeis fazer. Mas se você estando em conexão, você pode fazer. Com toda a dificuldade que você encontra, tá? O que mais? Salmo 5, versículo 3. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Então, é isso, tá? A gente tem que estar orando, tá? De manhã, né? Fazendo a nossa... esperando, aguardando na esperança de Deus. É isso que a gente tem que fazer, como o salmista está falando. O que mais? Salmo, então, salmista de novo. 9, versículo 18. Mas o pobre nunca será esquecido, nem se frustrará a esperança do necessitado. Então, nunca vai acontecer que Deus vai abandonar o pobre. Aquele que se frustraram na vida, né? A esperança dos necessitados, Deus nunca vai esquecer, tá? Deus está operando aí, pessoal. Eu sei disso. O que mais? Salmo 39, versículo 7. Mas agora, Senhor, que hei de esperar, minha esperança está em ti. Então, olha o que o salmista fala. Mas agora, Senhor, que hei de esperar. Então, ele está esperando em Deus. Que minha confiança está em ti. A confiança dele a nossa confiança tem que estar em Deus, pessoal. Porque mesmo se a situação aqui empenhe, tá? O caldo aqui engrosse. Engrossar, você já viu a mulher engrossa o caldo, né? Engrossa o caldo aí, que tem muita gente para comer. Então, mesmo que o caldo engrosse aqui nessa realidade para a gente tá com a esperança em Deus, tá, pessoal? É isso, essa é a verdadeira esperança. Aí o que mais, pessoal? Salmo 119, versículo 81. Estou quase desfalecido, aguarda a tua salvação, mas na tua palavra depositei a minha esperança. Então, é isso, tem que fazer como salmista, né? Mesmo que esteja desfalecido, você tem que aguardar na salvação de Deus. Na tua palavra depositei. Então a gente tem que depositar a nossa esperança na palavra de Deus, tá? Depositei a minha esperança. Então, é aí que a gente tem que depositar. Acredite, se Deus falou em vida eterna, espere nisso, creia nisso, tá? Comece a trabalhar a favor disso, tá, pessoal? Faça o seu propósito de vida, não perca.
Ah, mas está acontecendo muitas coisas. Deixa isso aqui, não interessa. Ah, tá, vai ter uma dificuldade, vai ter, pode ter o que ter. A gente tem que ter a esperança de Oséias, né? Oséias que falou: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Senhor. Então a minha esperança está nele. É isso que a gente tem que colocar no coração, tá, pessoal? Porque tudo pode acontecer aqui. Mas e aí? Como é que você vai encarar isso? Qual é a sua visão? Você vai parar? Ai, meu Deus, eu não aguento não mais, Samuel. É isso que vai acontecer? Tá? Ah, o que mais? Provérbio 13, versículo 12. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Então, quando a esperança está retardando, o coração daquela pessoa fica doente. Então, qual é a doença? Começa a duvidar. Mas o anseio satisfeito, então, se Deus está no seu coração operando, colocando esperança, você vai se tornar uma árvore da vida. Tá? Você quer se tornar uma árvore da vida? Então, é isso. O que mais? 1 Timóteo 4:10. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo. É isso. O Salvador de todos os homens e especialmente dos que crê. Então, olha o que Paulo fala aqui, pessoal. Ele está trabalhando, lutando, porque ele está depositando a esperança em Deus. Então, é isso, pessoal. Você viu que o que os apóstolos passaram não foi nada fácil. Mas ele depositou a confiança, a esperança nesse Deus vivo, aonde ele pôde enfrentar toda a dificuldade. Porque ele disse que Deus, né, esse Deus vivo é o salvador de todos os homens. Então, Deus quer salvar todos os homens, mas especialmente do que crê. Então, você crê em Deus, pessoal. Deus quer salvar você. Deus quer lhe dar esperança. Deus quer lhe dar força. Então, a gente que crê que foi chamado despertar da consciência, a gente tem que fazer o trabalho que é proposto para a gente, tá, pessoal? O que mais? 1 Timóteo 6, versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não seja arrogante. Aí, ó. Foi o que a gente falou ontem, né, pessoal? Que é arrogância espiritual. Não pode, pessoal, é proibido, tá? Aquele que é espiritualista, tá? Se você tem dinheiro e está com arrogância aí, pastores, tá fora da espiritualidade. Você tá fora. Nem põe a sua esperança na incerteza da riqueza. Então, você pensa que é rico, aí Deus vai falar lá em Apocalipse, né? Você é um cego, pobre e nu. Porque você não tem a verdadeira riqueza. Você está pensando que é rico aí? Então não ponha a seu coração, a sua esperança nessa riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provém ricamente para a nossa satisfação. Então, para o nosso gozo. Então Deus está fazendo tudo para que aconteça o gozo da nossa alma. Tá, pessoal? Não só da nossa alma, até carnalmente, Deus preparou o gozo também, tá? Aqui, ó, um gozo aqui é tomar um suco de maracujá delicioso que Deus. Tá vendo aí? Que maravilha. É um gozo para o nosso paladar, a gente se experimenta coisa, então tudo Deus está provendo ricamente para a nossa satisfação. Então, satisfação, gozo na alma, gozo
tá? Tudo é preparado por Deus. E Deus não se beneficia de nada da mão do ser humano. Deus não precisa de nada, tá? Mas é isso. A gente que é espiritual tem que entender essas coisas, tá? O que mais? Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, vamos nos desenvolver, apegar com firmeza, então, com força, né? A essa esperança de vida eterna que professamos. Então, a gente professa que Deus prometeu vida eterna. Então, é isso que Cristo ressuscitou. Você acredita que Cristo ressuscitou e vai nos ressuscitar com um corpo glorioso? Se apoie nessa promessa, tá? E a gente prega isso, né? Pois aquele que prometeu, então, Deus, né? Ele é fiel. Por isso que Paulo fala, Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu a vida eterna, ele vai estabelecer isso para aqueles que é fiel. Entende, pessoal? É claro, claríssimo. Ao que mais? 1 Pedro 3, versículo 15. Antes santifique Cristo como Senhor em seu coração, né? Então, Cristo tem que ser o Senhor do seu coração, da sua alma. Esteja sempre preparado para responder qualquer pessoa que pedir a razão da esperança, né? Que há em você. Então, todos que pedir a razão, você tem que responder ele, né? Através dessa esperança que está na gente. Se você não tem esperança, não tem um espírito, né? Não se tornou filho de Deus, não foi chamado para a espiritual, não despertou a consciência, tá, pessoal? Você primeiro precisa dessa. Aí, quando você aí vai transmitir essa esperança para as pessoas. Deu para entender, pessoal? Ao que mais? Isaías 40, 31. Mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, mas aqueles que esperam no Senhor, você está esperando? Esse esperar não é de braço cruzado não, tá, pessoal? É trabalhando a espiritualidade, o amor ao próximo, instruindo ao próximo, tá? Fazendo as boas obras. Aí você vai subir como asa de águia e não vai se cansar. Vai caminhar a fazer o trabalho da espiritualidade e não vai se cansar, tá? Sempre vai ter alegria. Ao que mais? Romanos 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz, e cresça para que abunde a esperança pela virtude do Espírito. Então, é isso. Ele é o Deus da esperança. Tá? O que mais? Romanos 5, versículo 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, e paciência, esperança. E experiência, né? Paciência, experiência, a esperança. Então, é isso que vai produzir. Então, às vezes o momento difícil vem para que a gente demonstre essa esperança, essa confiança em Deus, para ir produzindo na gente, tá? O que mais? Cadê, pessoal? 1 Coríntios 13, versículo 13. Agora, pois, permaneça a fé,
a esperança e o amor. Este três maior deste é o amor. Então, a gente tem que ter esses três, pessoal. Fé, esperança e amor. Mas o maior dele é o amor. Então, você vibrar no amor vai ajudar você a ter esperança e fé, pessoal. Entende? Você vai ficar numa vibração elevada, a vibração dimensional do amor de Deus, tá? O que mais? Romano, já falei essa, né? Aqui, Efésios 4, versículo 4. Há um só corpo e um só espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vocação. Então, existe um corpo, uma igreja, né? Existe um espírito que está guiando as pessoas da igreja, como também você foi chamado em uma só esperança. Então, existe só uma esperança que você vai colocar em Deus, esperar que é da sua vocação, do que você veio fazer aqui. Propósito de vida, né? Então, só existe uma. E é através desse corpo, esse espírito, que você vai ser chamado para essa esperança da sua vocação, tá? Ao que mais? Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, se Cristo está em vós, está na sua alma, no seu coração, a esperança da glória está em você. Se você não está conectado a Cristo, tá? Né? Não tem esperança. Você está fora. Você está sem esperança ainda. Precisa dessa conexão, tá? Para trazer essa esperança espiritual para a sua vida. O que mais? Salmo 31, versículo 24. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todo que esperai no Senhor. Então, todo aquele que foi chamado, está esperando no Senhor, trabalhando a sua espiritualidade, se esforce que Cristo vai fortalecer o seu coração, né? Vai dar força a você. Ao que mais? Miqueias 7, versículo 7. Miqueias era o nome do meu irmão, né? Ele até falecido. Eu tenho o nome Samuel, ele tem o nome Miqueias. Mas ele já faleceu. Mas ele está num lugar bom agora. E ele fala, eu, porém, esperei no Senhor. Espera no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então, é isso que a gente tem que fazer. Miqueias diz que eu vou pôr, esperarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então, a esperança dele está em Deus, pessoal. É aonde a nossa esperança tem que estar. Porque sem esperança não vai acontecer, tá? Sem esperança, o cachorro aqui querendo pegar o gato, tá, pessoal? Complicado, né? Tá querendo pegar o gatinho, meu Deus. Então, pessoal, é isso, tá? Agradecer a vocês, tá? Agradecer a vocês por a sua força, tá, pessoal? Vi aí muitos likes, muitas... Obrigado aí, tá? Vamos continuar nessa esperança, confiando nesse Deus, tá? Que a gente vai conseguir, tá, pessoal? É assim, tá, pessoal? Sem essa esperança, a gente vai desfalecer aqui nessa realidade. Por isso que a gente precisa, tá? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!